Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje, aí dando sequência, né, às nossas aulas de literatura brasileira, nós vamos falar então sobre o legado crítico de Alfredo Bossi. Tá? E aí, eu vou começar de novo, né, pelo fim, para a gente ter uma base antes da gente iniciar aqui, né? Então, assim, a crítica, né, de Alfredo Bossi foi determinante na configuração do cânone literário brasileiro, consolidado no século XX e mantido ainda hoje no século XXI. O método dialético foi decisivo para que fossem superados alguns impasses críticos avolumados com o desenrolar de nossa jovem tradição crítica, né? Os excessos deterministas de Silvio Romero, por exemplo, superados os impasses, a literatura teve mais espaço e o conhecimento amplo e artístico da obra de autores como Machado de Assis, né, foi viabilizado. Além da crítica literária, Alfredo Bossi fez de sua obra um dedicado instrumento de reflexão da história do Brasil. Isso evidencia um intelectual capaz de transitar com firmeza entre diversas disciplinas, né? Então ele era um crítico interdisciplinar, né? O que no caso dele é item indispensável para a realização de uma crítica interdisciplinar, né? Bem como deixa ver um homem preocupado em entender o passado para trazer respostas às perplexidades instauradas ou reconfiguradas no tempo atual. Vamos lá, então, falar um pouco aqui, né, do Bossi. Ele entra ali no curso de literatura, no curso de letras neolatinas na Universidade de São Paulo, ali na década de 1950, e ele relata, né, em Caminhos entre a Literatura e a História, logo nas aulas iniciais, tomou contato com as concepções teóricas de Benedito Croce, para quem um poema era constituído exclusivamente por dois elementos, um complexo de imagens e um sentimento que o anima. Sobretudo, nos cursos italianistas, a teoria de Croce tinha considerável repercussão e ela incidiu diretamente no ideário do jovem estudante de letras, né, do Bossi. Terminado o curso, Bossi conquistou uma bolsa de estudos para estudar literatura e filosofia na Itália, né? Literatura e filosofia italiana, na Faculdade de Letras de Florença, entre 1961 e 1962. Tem um vídeo no YouTube que se chama O que é Cultura, se eu não me engano, e o Bossi introduz ele relata um pouco de como foi essa passagem dele na Itália. É muito interessante. Eu posso tentar deixar passando aqui no CAD, ou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa palestra que ele dá falando sobre cultura, mas ele fala especificamente sobre esse momento dele na Itália. Bem interessante. Lá, contraditoriamente, foi que tomou consciência dos limites das proposições de Croce, pois este, ao conceber o poema como imagem e sentimento, terminava por afastar do poema suas possíveis implicações filosóficas, históricas e sociais. Perdão. As razões dessa tomada de consciência foram os contatos de Bossi com o existencialismo, né, que pregava ali que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, e geralmente a partir de uma sensação de perplexidade, desorientação diante dos casos da realidade. Então esse seria ali o existencialismo. E o marxismo, né, teorias absolutamente novas para o estudante ali, né, para o Bossi. Quando ele volta ao Brasil, né, em 1962, passa então a lecionar literatura italiana, né, que trabalhou até 1970, então ele foi 8 anos trabalhando com isso. O período em questão foi em todo o mundo de acentuar a turbulência política, o que impulsionou a reflexão intelectual também em escala planetária. Com Bossi não foi diferente.
No campo específico da literatura, solidificava-se nele a necessidade de efetivar as propostas de Croce, pois a disseminação do estruturalismo ignorava a peculiaridade de cada texto, fazendo da leitura do literário um expediente estéril, movido por leis da lógica e desaguando em abstrações. No campo mais amplo, em que se fundem a figura do intelectual e do cidadão, né, tão caro ali ao ideário do filósofo marxista Antônio Gramsci, que Bossi leu com muita identificação em sua passagem pela Itália, o crítico testemunha ocular do movimento que culminou o golpe militar no Brasil, confirmava na prática ser a literatura um fenômeno contaminado pelas pulsões da história da sociedade. Ou seja, na literatura refletia o que acontecia no campo sociopolítico, por exemplo, né, histórico e etc. Gradativamente, Bossi ia concluindo que o estudo formalista e estilístico associável ao ideário de Croce pecava por ignorar o que há de matéria histórica no texto literário. Né? Da mesma forma em que lhe tornava clara a insuficiência da crítica meramente historicista. Algum eventual impasse surgido dessas constatações poderia, em tese, ser resolvido pela comunhão de duas tendências. Então, ele queria colocar ali duas tendências juntas, né? Mas só colocar essas duas tendências unidas, fazer uma comunhão dessas tendências, não bastaria ao crítico que se formava, pois o ecletismo, se efetivado de maneira detida e acrítica, ou seja, sem critério, poderia ser aplicado de modo inconveniente, explorando uma obra certos aspectos que não se mostram relevantes. Né? Foi fundamental a leitura que Alfredo Bossi fez da história da literatura ocidental de Otto Maria Corpus, obra que adota a dialética como metodologia de estudo literário. Então, essa obra vai trabalhar com a dialética. Tá? Aqui é uma figura do Otto, tá? Mas eu não vou trabalhar aqui com ele, aqui agora a história, mas o material vai ficar disponível, então vocês podem ler. Abastecido por essas referências, Alfredo Bossi cunhou uma forma crítica que marcaria todos os seus livros, o historiocismo dialético. Assim, o estudioso analisa as obras a partir de suas estruturas formais, ao mesmo tempo que as toma dentro de uma cadeia histórico-social. Então, ele vai trabalhar ali com a estrutura formal e vai trabalhar com o contexto histórico-social, a fim de perceber se elas refletem ou contradizem as ideologias triunfantes no período em que são escritas. Não se trata de um simples exercício dicotômico de dois pontos, né, de partida, o formal e o histórico-social. Né? Trata-se, na verdade, de verificar inicialmente se o texto, apesar de seu eventual teor de protesto, sustenta-se como obra autenticamente literária. Em seguida, a linha dialética conduz o estudioso a verificar o reflexo numa obra aparentemente rebelde, quando a rebeldia, na verdade, é uma mera figura de discurso que se acredita politicamente correto. Então, ali a rebeldia é o que vai fora do senso comum, vamos colocar assim, fora do que é considerado politicamente correto. Da mesma forma que se tenta notar o que há de contra-ideológico no texto de feição conformista. A produção bibliográfica de Alfredo Bossi tem início em 1964, quando ele defendeu tese de doutoramento sobre a narrativa do italiano Luigi Prandello. A tese permanece inédita ainda hoje, algo também ocorrido com a sua tese de livre docência, intitulada Mito e Poesia em Leopardi, consagrada ao estudo da poética de Giacomo Leopardi e defendida em 1970. Então, aqui é o início da produção bibliográfica de Bossi. Aqui estão as imagens, né, do Leopardi e aqui do Luigi. Né?
Entre a escrita dos dois trabalhos, deu-se a efetiva estreia de Bossi como crítico literário. Em 1964, vem a público o Pré-Modernismo, né, o livro ali, Pré-Modernismo, com o qual o autor contribuiu de modo mais nítido para a construção do canônico literário brasileiro. Então, aqui é o início, né, ali dele como um crítico literário, né, com o livro Pré-Modernismo. Vale lembrar que alguns críticos do século XX destacaram-se também por reordenarem a historiografia literária brasileira, a qual, no entender deles, por um lado, não foi bem estabelecida e, por outro, sequer chegou a ser feita. Né? Dado que os críticos do século XIX e outros que chegaram ali a pisar, né, chegaram a alcançar o século XX, não viveram o suficiente para ser contemporâneos de certas tendências. Caso exemplar é o de José Veríssimo, que morreu em 1916, o mesmo ano ali da publicação de História da Literatura Brasileira, né? Ele não viu a Semana de Arte Moderna, né, e seus desdobramentos literários, tá? E por isso que nessa publicação da História da Literatura Brasileira, né, de 1916, ele chama como modernismo o que hoje nós chamamos de simbolismo. Vamos então voltando, né, voltando a Bossi, a reflexão sobre o período imediatamente anterior ao modernismo, a gente pode ver o seguinte aqui. Caberia ao romance de Lima Barreto e de Graça Aranha, ao largo ensaísmo social de Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana e Manuel Bonfim, e a vivência brasileira de Monteiro Lobato. O papel histórico de mover as águas estagnadas da Belle Époque, levando antes dos modernistas as tensões que sofria a vida nacional. Tá? Então ele fala aqui, né, que sobre esses ensaios que acontecem ali, no o ensaísmo social de alguns autores, que caberia ali no romance, ao romance, né, de Lima Barreto, né? E ele faz como poderia dizer aqui, ele fala do modernismo dessa forma, mas ele faz uma comparação ao a épocas passadas também, né? Justamente isso aqui é para a gente conseguir ter uma noção de que alguns autores anteriores, alguns críticos anteriores a ele, não conseguiram dimensionar essa parte porque não fizeram isso. Então, o que a gente considera hoje, por exemplo, como simbolismo, foi considerado como modernismo lá por José Veríssimo. Né? Então, eu vou ler de novo essa parte para a gente conseguir frisar. Caberia ao romance de Lima Barreto de Graça Aranha, ao largo ensaísmo social de Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana e Manuel Bonfim, e a vivência brasileira de Monteiro Lobato, o papel histórico de mover as águas estagnadas da Belle Époque, revelando antes dos modernistas as tensões que sofria a vida nacional, porque Monteiro Lobato também faz ali parte do pré-modernismo, né? Vem antes desse movimento, já é onde a gente tem uma passagem também assim a gente chama de pré-modernismo, né? Já de uma crítica, já de uma concepção um pouco mais nacionalista, e aí tem a ver com isso também. Em 1970, é publicada a História Concisa da Literatura Brasileira. 7 anos depois, é lançado O Ser e o Tempo da Poesia, que em suas páginas iniciais vai grafar com nitidez a mensagem dialética cara ao pensamento do autor, ao qual se perpetua por suas obras posteriores. É preciso reconhecer o sim e o não de todas as coisas. Ele vai pontuar bem isso. Preciso reconhecer o sim e o não de todas as coisas. Mais adiante, em especial no ensaio Poesia e a Resistência, desenvolve-se um conceito muito importante para a crítica de Alfredo Bossi, a literatura como fenômeno estético que opera uma resistência ética. Então, olha o que ele diz. A poesia resiste à falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos. Resiste ao contínuo harmonioso pelo descontínuo gritante. Resiste ao descontínuo gritante pelo contínuo harmonioso. Resiste aferrando-se à memória viva do passado e resiste imaginando uma nova ordem que se recorta no horizonte da utopia. Em 85, Bossi publica Reflexões sobre a Arte,
um opúsculo, um pequeno livro de menor expressão dentro de sua bibliografia, mesmo porque faz parte de uma coleção de estudos básicos chamada Série Fundamentos, e está fora do âmbito específico dos estudos literários. Porém, o curtíssimo livro revela um autor bastante embasado acerca daquilo que discursa e mostra, além de suas páginas, um fator de distinção do autor em tempos de obcecada especialização do conhecimento, a reflexão interdisciplinar. Então, ele começa aqui esse ponto sobre a reflexão interdisciplinar, que tanto contribuiu aos estudos de qualquer vertente artística. Baseando-se em concepções do filósofo italiano Luigi Pareison, Bossi interpreta a arte como fazer, conhecer e exprimir. Numa de suas páginas mais instrutivas, diz com propriedade o seguinte: afastaram de si os dois pressupostos, a arte como imitação da natureza e um modelo absoluto de beleza, o artista moderno se encontra posto face a face com as práticas e os significados do fazer, do seu fazer. Construir, conhecer e exprimir continuam sendo operações vitais e incontornáveis em todo o processo que conduza à obra. Mas agora, isto é, desde o momento em que o realismo ingênuo e o formalismo acadêmico perderam a sua função de norma, é preciso começar de novo, corajosamente, pesquisando formas, contemplando o mundo exterior, a natureza, a sociedade que existem dentro e fora de nós, e o mundo interior, o oceano, aparentemente sem fundo nem margens do espírito. Então, ele traz essa interpretação ali da arte, né, como fazer, conhecer e exprimir. Passados 3 anos, né, é publicado um volumoso e consistente livro de ensaios chamado Céu e Inferno, Ensaios da Crítica Literária e Ideologia, dividido em 2 partes. A primeira é dedicada aos estudos brasileiros e a segunda aos estudos italianos. Nas quais ele vai estampar ali transcrições de conferências, ensaios publicados em jornais e revistas e apresentações de livros. O volume vai apresentar coesão na medida em que a quase totalidade dos ensaios brasileiros volta-se para autores, obras e tendências do século XX. Numa das intervenções de maior importância, modernismo e modernista na literatura brasileira, o olhar dialético atua para quebrar eventuais generalizações acerca das supostamente absolutas independência e rebeldia dos modernistas da primeira hora. Então, vejamos. A emergência do novo é sempre um ponto nevrálgico para a história da literatura. Obras como Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade, e Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, já formalmente modernistas, poderiam ter sido escritas. Será que elas poderiam ter sido escritas sem a abertura dos seus autores ao que estava dizendo na França, ou via França, na Itália futurista, na Alemanha expressionista, na Rússia revolucionária e Cuba futurista? Aparentemente não. Mesmo considerando o núcleo de 22, deve-se matizar, né, colorir a impressão de ruptura drástica com aquele passado meio acadêmico, meio simbolista. 22 não impediu que a prosa de Os Condenados, de Oswald de Andrade, fosse composta em modelos retórico-danusianos, né? Ou seja, com uma escrita associada ao decadentismo simbolista. Nem que a mesma tendência presidisse ao roteiro literário de Minot Delpitia, eu não sei pronunciar aqui, tá? Nem que o verso de Guilherme de Almeida se cristalizasse numa poética artesanal que o informou até as últimas obras. E todos eram homens de 22. Então, aqui está dizendo, né, dessa variação que acontece ali em 22, tá? Que ainda, por mais que eles sejam modernistas, ainda havia ali alguns resquícios do passado, né?
em 1922, vem a público Dialética da Colonização, que, no entender de especialistas, é o mais importante livro de Alfredo Bossi. Dividido em 10 capítulos, o livro interpreta fatores que fizeram do Brasil uma colônia de nações estrangeiras, política e ou culturalmente, em diferentes épocas, mesmo após a proclamação da independência em 1822. Associando crítica literária, esta não aparece em todas as partes do livro, tá? Associando a crítica literária à interpretação histórica, Bossi reforça, como em nenhuma outra de suas obras, a comunhão do literato e do historiador, passando em revista momentos destacados da vida nacional, desde a sua fundação até a contemporaneidade. Em suas reflexões, o autor vale-se de um riquíssimo espectro interdisciplinar, dentro do qual a análise etimológica, né, a origem da evolução, a origem e evolução das palavras, é o ponto de partida para a análise da história. Então, o traço grosso da dominação é inerente às diversas formas de colonizar e quase sempre as sobredetermina. Tomar conta de sentido básico de colo importa não só em cuidar, mas também em mandar, tá? Aqui ele já faz essa questão da etimologia, né? Nem sempre é verdade, nem sempre o colonizador se verá a si mesmo como a um simples conquistador. Então, buscará passar aos descendentes a imagem do descobridor e povoador, títulos a que, enquanto pioneiro, faria jus. Sabe-se que, em 1556, quando já se difundia pela Europa cristã a legenda negra da colonização ibérica, decreta-se na Espanha a proibição oficial do uso das palavras conquista e conquistadores, que são substituídas por descobrimento, pobladores, isto é, colonos. Então, olha como a gente percebe aqui também um pouco da nossa própria história. Por que a gente fala de colonizador, né, atualmente, e não mais ali de conquistador? Né? E muitos ainda defendem que Portugal ele foi um colono e ainda há gente que pensa que foi tudo maravilhoso, mas na verdade eles foram conquistadores, né? Invasores, vamos colocar assim. Né? Machado de Assis, O Enigma do Olhar, foi publicado em 1999 e, pela especificidade do objeto, liga-se a uma obra de 2006. Brás Cubas em 3 versões, estudos machadianos. No primeiro, busca-se o entendimento acerca do olhar cético e acidamente irônico do autor de Ressurreição. Em nosso caso, trata-se de entender o olhar machadiano, o que é um modo existencial de lidar com a perspectiva, a visão do narrador, o ponto de vista, ou, mais tecnicamente, com o foco narrativo. Já o segundo, pauta-se pelas 3 versões mais correntes de leitura do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas: a intertextual, a existencial e a sociológica. Por todo o livro, destaca-se a lucidez de Machado de Assis ao observar o homem, as ideologias e a sociedade, sem nunca se deixar levar pelas facilidades das dicotomias. A típica oposição civilização versus barbárie formulada no século XIX pelos arautos do novo colonialismo desfaz-se sob os golpes da escrita machadiana. Eu vou ler de novo essa parte, porque é um pouco confusa. Então, vamos lá. Foi publicado em 1999, né, ali o estudo Machado de Assis, O Enigma do Olhar. Machado de Assis, O Enigma do Olhar. Esse estudo, né, ele tem uma especificidade muito grande e ele está ligado à obra de 2006, Brás Cubas, em 3 versões, estudos machadianos. Brás Cubas em 3 versões, estudos machadianos. No primeiro, vai trazer ali o entendimento acerca do olhar cético e acidamente irônico do autor. Então, olha o que ele diz. Em nosso caso, trata-se de entender o olhar machadiano, o que é um modo existencial de lidar com a perspectiva. Então, quando vai tentar entender o olhar machadiano, a gente vai ter a visão do narrador, o ponto de vista, tá? O foco narrativo.
Ponto. No segundo, né, no segundo momento ali, vai pautar pelas três versões comuns da leitura do romance Memória Póstuma de Brás Cubas. Tá? Quais são as três versões? A intertextual, a existencial e a sociológica. Por todo o livro, vai destacar ali a lucidez do Machado de Assis, tá? Sem nunca se deixar levar pelas facilidades das dicotomias. Quais dicotomias? A típica oposição civilização versus barbárie, formulada no século XIX pelos arautos do novo colonialismo, que ele vai se desfazer sob o golpe, né, os golpes da escrita machadiana. Acho que agora ficou um pouco mais entendível. Em 2002, Alfredo Bossi publica uma nova coletânea de ensaios debruçados sobre as obras e autores diversos, literatura e resistência, né? E essa obra, né, essa coletânea, Literatura e Resistência, compõe-se de 15 textos lançados a confirmar a concepção do literário como fator de firmeza contra a ordem geral dos homens e das tendências de ideologia e de comportamento, o que liga esse volume ao ensaio Poesia e Resistência, inserido em O Ser e o Tempo da Poesia. Tá? O ensaio, A Escrita e os Excluídos, é sólido, é um sólido exemplo dos pressupostos de todo o volume. Tá? Então, aqui em 2012, ele faz ali uma coletânea, né? E tem ali Literatura e Resistência, que são 15 textos, né? Onde vai mostrar ali a firmeza, né, contra a ordem geral dos homens e das tendências ideológicas, e isso vai se ligar à poesia resistência, que está dentro do Ser e o Tempo da Poesia, e o último ensaio, né, A Escrita e os Excluídos, é um exemplo ali dos pressupostos de todo o volume. Bom, em 2010, ele publica Ideologia e Contra-Ideologia, né, que é um livro posto a conjugar sociologia e filosofia, no qual a crítica literária específica praticamente não aparece. No desenvolver da tarefa, Bossi registra com erudição as diversas nuances ideológicas propostas pelos mais variados pensadores do Brasil e do mundo em diferentes épocas. Conjugando ideologias a práticas governamentais e tendências da época, Bossi contesta as maneiras como burgueses e aristocratas tomaram certa teoria para, a um só tempo, forjar a ideia de que hoje é sempre melhor do que o ontem. Tá? Por isso, segundo o autor, tantas barbáries foram justificadas em nome da transição de eras e sistemas sociais, sem que na prática houvesse efetiva transformação. Olha o que ele diz. A expansão econômica não foi nem é penhor de um desenvolvimento mental coletivo, no sentido de conduzir necessariamente a uma universalização do conceito mesmo de gênero humano, com todos os benefícios morais que a ideia comporta. Então, a expansão econômica não foi nem é o penhor do desenvolvimento mental e econômico. Tá? E a gente tem que lembrar também do pensamento marxista que ele também é influenciado. Um forte impulso de ideologia e contra-ideologia um forte impulso de ideologia e contra-ideologia, né, dessa obra, preside toda a obra de seu autor. A necessidade de identificar o sim e o não de todas as coisas. Lembra que ele trabalha com isso? Tem que se identificar o sim e o não. Uma vez que as ideologias afiguram-se uma vez que as ideologias afiguram-se viciosas por via de regra, pretendem fazer crer num único viés para a compreensão do real. Bossi colige teorias e práticas distintas para dar e ver que muitas delas, apesar do aparente antagonismo, são coadunáveis, podem ser compartilhadas, trabalharem juntas. Nesse sentido, aponta-se a religião como fator de alienação, mas também de politização, na medida em que alguns de seus membros, né, o próprio Bossi era católico militante, então alguns de seus membros agem para resistir à ordem vigente e à inversão de valores.
No outro âmbito, o da análise literária. O autor não poderia ser mais preciso e notável. Uma sociologia de literatura sem sujeito é cega. Então, ele fala aqui que a sociologia da literatura, sem um sujeito, ela é cega. E uma psicologia da literatura, né, a psicologia da literatura sem o social, ela é vazia. Tá? Cumpre ainda destacar que Alfredo Bossi organizou alguns livros de grande importância, dos quais assina a introdução: O Conto Brasileiro Contemporâneo, Araripe Júnior, Teoria Crítica e História Literária, em 1978, Cultura Brasileira, Temas e Situações, em 1987, Leitura de Poesia, em 1996, e Padre Antônio Vieira, Essencial, em 2011. Vou destacar aqui que, em 2013, ele publicou pela editora 34 a obra Entre a Literatura e a História, tá? E a última publicação de Bossi foi em 2017, Arte e Conhecimento, de Leonardo da Vinci. O Bossi, ele faleceu em abril desse ano, né? E ele foi vítima aí do Covid-19 e ele morreu com 84 anos, ok? Bom, tem também aqui uma explicação bem interessante, que é o movimento dialético aludido por Bossi decorre basicamente do fato de o escritor ser um homem letrado, uma criatura e criador do que se entende por alta cultura, e também por impregnar a sua criação por uma realidade que certamente não é a dele, e que normalmente ele conhece como espectador e não como sujeito ou sujeitado. Então, ele não faz parte daquele contexto exato necessariamente, mas ele é um espectador. Se caracteriza o movimento dialético na medida em que o autor não pode abrir mão de suas referências culturais, quando da composição, tampouco ele pode permitir que a sua cultura fale como superior à do objeto representado, o que certamente produziria um olhar de exotismo e pouco revelador do homem e da vida comum. Do mesmo modo, o escritor precisa conhecer intimamente a cultura popular, alvo de sua escrita, porém, sem se deixar levar pela facilidade de escrever em linguagem popular, sem construção literária. Então, aqui ele traz basicamente como se forma um escritor no ponto de vista dele. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Deixa aí no comentário alguma coisa, se ficou dúvida, etc., tá? Ou um apontamento, algo que eu deixei de comentar. E a gente se vê no próximo vídeo. Chama mais gente aí para o nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!